Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Muito bem, boa noite a quem nos acompanha pela Rede Mais Record TV, direto aqui de Varginha, no sul de Minas, para o sul, para o norte, para a Zona da Mata do estado. Hoje não estamos falando para Belo Horizonte, o nosso 98 Talks está no ar. Eu, depois de um longo e tenebroso inverno, de volta com vocês aqui para botar fogo nesse parquinho. Odeio essa expressão, mas já comecei falando. Mas eu vou apresentar os meus amigos que eu amo do fundo do meu coração e que eu já estava com saudades. Vou começar por ela, que é uma novidade para mim, eu ainda não estive aqui com ela, Maria Tereza Andrade, prazer falar com você, boa noite, seja bem-vinda ao 98 Talks dessa quarta-feira. Boa noite, Luiz, muito obrigada, agradeço aí os votos de bem-vinda, a recepção aqui com toda a turma, é uma satisfação imensa estar aqui hoje com a audiência de vocês. Muito bem, Camila Dias, você que chegou logo na sequência, boa noite para você, seja bem-vinda. Olá, Luiz Fernando, estava sumido mesmo, a gente aqui já estava com saudade de você. Boa noite também Maria Tereza, boa noite Claré, boa noite para todo mundo que nos vê e nos ouve nessa noite de quarta-feira, que, como diz Paulo Leite, né, Luiz Fernando, já é um prenúncio da sexta, que chegue logo a sexta-feira, não aguento mais trabalhar essa semana, pelo amor de Deus. Muito bem, Antônio Claré, boa noite para você. Eu falei um negócio de botar fogo em parquinho aqui, tenho raiva dessa expressão, porque remete ao Big Brother, que é da concorrente, não é só por isso, porque até assistir de vez em quando eu assisto. Claré, boa noite para você. Você quer botar fogo em alguma coisa hoje? Ô, Luciana, boa noite. Satisfação estar com você novamente depois de tanto tempo. Eu espero que dessa vez volte para ficar, né? Não saia mais uma vez. Boa noite a Camila Dias, a Maria Tereza, a todos que nos acompanham. Tem alguns debates aí que hoje certamente vai dar pano para manga, como diz o outro. Muito bom, expressão bem mineira. Essa pode, né, Claré? Pano para manga, a gente não está ofendendo ninguém, não, né? Ah, se bobear, tá, os plantadores de manga, alguma coisa parecida, né? Com certeza. Então as costureiras. As costureiras também. Tem umas que a gente não sabe, pobre na chuva, não pode falar mais, de repente. Ontem a Camila Dias, eu achei interessante, eu perdi o timing de falar com ela ontem, mas ontem ela quis falar do samba do crioulo doido, e ela na hora falou o samba doido. Eu falei, gente, ela inventou um termo para ficar politicamente correta. Ela mandou um samba doido. Foi mesmo, porque eu fui falar greve branca esses dias, não podia. Greve branca não pode também, não. É o medo, não, tá doido? Claro que não, é o medo que a gente precisa ter. Tem umas coisas, mas é isso aí, eu acho que faz parte mesmo da modernidade, a gente tem que estar já se acostumando com algumas restrições. Outras são só chatice mesmo. Nós estamos no ar com o nosso 98 Talks, você que está conosco aí de casa, vai ter a nossa companhia até pertinho das 8 horas da noite, sempre num oferecimento de Distribuir Higiene. Você já conhece produtos e soluções inovadoras de limpeza, higiene e de desinfecção para a sua empresa. Você acessa distribuirhigiene.com.br e acompanha todas as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo no portal 98live.com.br, no nosso aqui da Rede Mais, o redemais.tv.br. Nós estamos conectados, portanto, em quase 250 municípios do estado, mas se quiser participar conosco, você usa a hashtag 98Talks no Twitter, no perfil oficial da Rádio 98, ou também pelo WhatsApp, o 3199-316-9898. Senhores, vamos lá para o nosso primeiro assunto. Eu acho um assunto interessante, eu tenho certeza que nós vamos concordar em muita coisa e discordar em tantas outras, né? A Justiça Mineira proibiu os animais no rodeio de Pedro Leopoldo, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. O juiz Leonardo Guimarães Moreira disse que o objetivo dessa decisão dele é evitar o sofrimento dos animais que participam desses rodeios. Geralmente são touros, bois e cavalos, né? Essa ação foi movida pela Associação Civil Princípio Animal, e é um evento, o evento de Pedro Leopoldo é um evento que tem outras coisas além de rodeio, né? Tem shows, tem barraquinhas, mas tem prevista aí a realização de um rodeio no fim de semana. Eu quero começar trazendo, eu não vou fazer nem a pergunta que está aqui no roteiro, não, porque que foi sugerida pela nossa produção, é se vale ou não essa decisão monocrática. O juiz geralmente decide monocraticamente primeiro, para depois, em outra instância, essa decisão ser colegiada. Então, é normal que isso aconteça. O que eu quero entender é o seguinte, faz sentido o rodeio sem bicho?
e os bichos realmente passam por sofrimento nos rodeios? O que vocês acham disso, gente? Fiquem à vontade. Bom, posso assumir a bola do lado de cá, Fernando? Por favor. Então, obrigada, Luiz Fernando. Vou começar aqui, e aí, claro, para ouvir o Claré e a Camila Dias, os colegas aqui. Eu tenho algumas considerações a fazer sobre essa decisão. Acho que a primeira, você já de pronto colocou aí, Luiz Fernando, que é, por certo, a possibilidade recursal de qualquer juiz. Eu acho que isso, de fato, não é a grande questão. A grande questão aqui me parece ser o que está por trás dessa motivação que levou essa decisão a ser proferida em relação ao rodeio lá em Pedro Leopoldo. A gente acha que tem que trazer aqui como argumento e para entender esse cenário, primeiro, a informação de que o Ministério Público de Pedro Leopoldo teria levado isso a juiz, ou seja, que a gente resultou nessa decisão de proibição por falta de preenchimento dos requisitos necessários para a liberação do rodeio. Então, assim, essa decisão agora, em que pese como resultado prático, assim, para a nossa audiência, para quem está lá no município, esperando pela festa, tenha como resultado, sem dúvida, a proibição, essa decisão em si, não tive acesso ao teor dela, mas pelas informações que tenho, ela foi motivada pela falta dessa documentação. Documentação vinculada a quê? Vinculada às condições veterinárias e agropecuárias dos animais. E aí, portanto, a impossibilidade de realização do rodeio. E, para além, eu acho que, inclusive, é o debate que você quer provocar e o que eu acho que a nossa audiência está aguardando aqui, Luiz Fernando, é o seguinte: superada essa questão, não fosse a motivação da falta de documentos, se a gente poderia ou não ter esse rodeio. Eu, em particular, tenho uma posição contrária aos rodeios, porque eu acredito que o salto dos animais envolvidos ali decorre sempre de dor e sofrimento. A época, inclusive, assim, a discussão no município de Pedro Leopoldo tinha um contra-argumento de que, olha, temos toda a infraestrutura para garantir a saúde ou cuidar dos bichos em caso de algum acidente. Mas não me parece que isso por si só é suficiente. Eu estou mais alinhada a um posicionamento que acho que o rodeio não é exatamente uma forma de cultura, de expressão da cultura caipira, não nos tempos atuais, e aí até na abertura do programa você estava dizendo das expressões idiomáticas, que à medida que a gente vai evoluindo como sociedade, a gente acaba mudando, e eu acho que o caminho é por aí mesmo. Assim, as mudanças sociais, elas decorrem de esforços coletivos, e quanto ao rodeio, eu acho que a preservação do meio ambiente, do princípio constitucional do meio ambiente, que, por certo, também versa para evitar o sofrimento dos animais, a meu ver, dá bom lastro aí para essa decisão de Pedro Leopoldo. Claré, o que você acha disso? Eu acho o seguinte, infelizmente hoje o animal está sendo mais bem tratado que gente. Eu já não aguento mais essa onda pet, e agora me parece que ela se estendeu para boi, vaca e cavalo, né, numa medida dessa, uma medida absurda, antidemocrática, anticonstitucional. Para quem gosta de Constituição, de direito, isso aqui não é um programa jurídico, mas para quem está aí acompanhando o Talks, eu só queria ler é uma parte de um artigo da Constituição, o artigo 225, que fala de meio ambiente, que fala bem claramente no parágrafo 7º. Não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, blá, 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 blá. Só faltava essa. Acabar com manifestação cultural, acabar com diversão do povo, acabar com diversão do ser humano, por causa de cuidadinho e tal. Ninguém está matando cavalo ou vaca, não, gente. É um rodeio, né? Existem os devidos cuidados naquela manifestação ali. Já teve um julgamento, talvez a Maria Tereza esteja mais por dentro da vaquejada também, né? Que chegou até o STF. Foi isso mesmo, Clara. Foi de uma lei do estado do Ceará que o Suprema julgou em 2016 e depois ratificou a posição ano passado, que era proibindo a vaquejada lá no estado do Ceará. E aí, esse julgamento do STF, inclusive, versou sobre a vaquejada e não sobre o rodeio. Isso, falou sobre a vaquejada, que eu, pelo menos, não sou capaz de descrever aqui a vaquejada, que é uma questão muito mais de regional, né? Aqui a gente não tem muito, pelo menos aqui, na região metropolitana. Mas para quem é de BH ou do interior de Minas Gerais, especialmente, a gente está falando aqui para inúmeras cidades do interior de Minas Gerais, o rodeio, gente, é uma grande festa, uma festa que gera emprego, sim, gera arrecadação de impostos, aquece a economia, traz diversão, um pouquinho de
de diversão para esse povo sofrido do Brasil. E aí vem alguém, um juiz, que está com salário garantido, né? Está tranquilão na casa dele, vai lá e porque ele gosta de animais, talvez ele ache que animais valham mais do que pessoas, acabou o rodeio. É uma piada de muito mau gosto. Claro, eu só não estou entendendo onde é que entra essa comparação de animal vale mais que pessoa. Alguém está falando aqui que a pessoa tem que receber esporada e ter uma corda amarrada perto do saco? Não, alguém está falando aqui que as pessoas não poderão ter a sua recreação, porque agora um juiz é que vai decidir o que é uma recreação que pode. Essa recreação não pode não, tá, gente? Subir em cima do boi, coisa que fazem, não, só um minutinho, coisa que fazem há décadas, quiçá há centenas de anos, não pode mais, porque agora decidimos nos últimos anos que o animal, tadinho, é um tadinho do animal, a vaca tem alma, ela está sofrendo demais, vamos acabar com a recreação do ser humano. Não vai ter prazer nenhum mais para o ser humano. Começa assim, começa desse jeito. Daqui a pouco, os robôs terão almas também. O cara pode ir lá beber, ninguém falou que ele não vai lá beber, que não vai participar das barraquinhas, que não vai ver a festa, que não vai ver o show sertanejo que ele gosta. Só está falando que ele não precisa maltratar o bicho. Mas, enfim, eu entendo o seu ponto de vista, eu queria ouvir a Camila primeiro. Desculpe. Tá. O Claré citou o artigo 225 da Constituição, o parágrafo 7º, Claré, ou inciso 7º. Foi parágrafo? Parágrafo. E aí, a Constituição, como bem diz o Claré todos os dias, é uma coxa de retalhos, né? Ao mesmo tempo que ela fala uma coisa, às vezes ela fala outra. E a decisão do juiz foi baseada justamente no artigo 225 da Constituição, só que foi no parágrafo 1º, Claré, no inciso 7º, que diz o seguinte: proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a função ecológica e provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Acredito eu que ele tenha se apegado nessa parte aí da crueldade, porque boi não está em extinção, né? A gente sabe. Agora, eu fiquei pensando em duas questões. Será que há necessidade mesmo de sacrificar os animais para alguém se divertir? Esse foi um ponto. Mas não estou convencida disso, dessa minha discordância em relação a... Será que isso seria mesmo um sacrifício do animal? Porque eu, por exemplo, adoro churrasco. Esse parêntese seu foi importante, porque a gente está falando de sacrifício. Eu estou imaginando um rodeio, pessoas, o Rambo, cortando uma vaca viva, e não tem isso em rodeio. E eu me lembro quando chegaram a proibir animais em circo, eu era criança ainda, mas tem uma justificativa, porque no circo, de fato, havia um tratamento cruel e degradante mesmo, os bichos ficavam até sem alimentos, né? E esses bois desses rodeios aí, eles são mais bem tratados do que a gente, inclusive. Tem uns que vivem lá em ar-condicionado, outros têm... Cortava os dentes dos leões no circo, né? Cortava os dentes dos leões. Gente, claro que é diferente, tá? Claro que é agora, diferente. eu não estou falando que é igual, não, tá, Luiz Fernando? Eu não estou falando que é igual, não. Só estou falando o seguinte: o rodeio é uma manifestação cultural. E as manifestações culturais também são protegidas pela Constituição. Então, a única crítica que eu faço é essa decisão ter sido liminar, sem antes ouvir as outras partes interessadas, sem antes ouvir o município de Pedro Leopoldo, os organizadores do evento e parte da sociedade, porque, coincidência ou não, foi nessa cidade também que houve a perda de uma instalação de um empreendimento por conta de questões ambientais. Ou vocês se esqueceram lá do caso da cervejaria que seria instalada lá? Não, com a outra não, porque essa associação não é de lá. Mas, enfim, eu entendo o que você está falando, acho que é só uma coincidência. Mas é ONG do mesmo jeito, Luiz Fernando. Entendeu? Eu acrescentaria aí, Dias, no seu argumento, e até com relação à proteção dos bichos e tudo mais, assim, a posição, inclusive, que defendo não é até da proibição dos animais a título de participação em feiras, exposições e premiações, bichos esses, inclusive, que você até brincou, alguns são até muitíssimo bem tratados, uma vida em ar-condicionado, alimentação prêmio e tudo mais. De fato, há essa categoria de bichos envolvida em eventos, shows e apresentações. Mas não me parece que a decisão está versando sobre isso. A decisão está versando com relação aos bichos que estariam sujeitos a violência e agressões, e não necessariamente a um desfecho final de morte ali no meio da arena, mas a hemorragias, a fraturas e coisas nesse sentido. E aí, insisto, a gente tem que ver ainda que o fundamento deste caso, em especial, e aí eu acho que
claro, necessidade de ouvir todo mundo, o município, mas esse caso em especial foi por falta de documentação. Assim, o que tem de reportado é que acabou-se por proibir o rodeio, porque o rodeio não apresentou a tempo e modo os documentos necessários para o evento. E aí, a partir disso, sim, a discussão que a gente está travando, que é, superada a questão da documentação, a gente vai ter ou não o rodeio. Eu acho que o que gera o debate é essa questão mesmo que a gente colocou aqui, que me fez discordar do Claré e vice-versa. Claré, a Camila falou o negócio do churrasco aí, e eu ia dizer assim, na próxima deixa eu dizer, ainda bem que ninguém citou esse paralelo, que eu acho que não faz o menor sentido, gente. O animal que é, na minha cabeça, tá? Depois eu explico melhor isso. Depois eu explico melhor, mas eu quero te ouvir, eu quero colocar isso para você falar. Depois eu explico isso melhor, o que eu penso em relação a isso. O animal que é criado para o abate, ele é criado para ter um abate digno, entre aspas, né? Ele é um abate sem sofrimento. Nesse caso específico, você impinge o sofrimento ao animal e ele não morre, ele continua sofrendo indefinidamente. É isso que eu acho estranho. Mas eu queria te ouvir sobre isso, sobre esse paralelo aí que você destacou. Ô, Luiz, nós somos homens, né? Mas então o que eu vou te falar aqui, talvez a gente não tenha noção da dor que isso pode ser. Mas imagine a vaca leiteira. Todo dia, 2 vezes por dia, colocam lá aquilo nas tetas, né? Tetas, que fala mesmo dela, e fica puxando aquilo ali, que é trem chato nela, e deve doer. Depois alguém vai e coloca o braço inteiro, né? Introduz por trás na vaca para fazer medidas e questão de reprodução. Que coisa boa, né? Que a vaca... E toma leitinho, e fala mal de vaquejado, e fala mal de briga de galo. Já vou falar da briga de galo também. E fala mal de tudo. É bom tomar leitinho, né? Então, primeiro, para quem bate realmente, que né, nós estamos aqui discutindo em alto nível, estou falando para quem nos acompanha e bate demais em qualquer tipo de medida que entenda subjetivamente que é uma agressão a animais, primeiro, para de ser cara de pau, para de comer ovo, para de tomar leite, para de comer carne, a gente vai começar um debate. Aí a gente vai começar a dar. Até lá, você é apenas um hipócrita. Essa é a minha leitura, não estou falando para ninguém aqui não, viu, do toque, só para esclarecer, porque responde aqui já, os ânimos se exaltam. Eu estou falando para quem nos acompanha, tá? Aqui nós estamos discutindo, igual a Maria Tereza falou aí, de documentos, enfim, você também ponderou algumas questões principiológicas, mas eu acho tudo assim muito conveniente, sabe, Luciano? Muito conveniente. As pessoas acham que tudo é perfeito, que o gado vai lá, o gado é feliz, e ali vão matar ele com grande tranquilidade, respeito. Tem uma forma de abate que é assim mesmo, me salvo engano, para Israel ou Palestina, eu não sei direito, mas existe um abate específico que realmente ele tem uma questão toda de respeito ao gado, mas não é o usual não, gente. E tem que ser porque na hora de morrer, se o bicho estressa, a carne dele fica dura, não presta para vender. Então não é tanto respeito. Né? Não é bem assim, não é bem assim, não é assim. Existe uma subjetividade, existe alguma coisa entre 8 e 80. Mas o fato o ideal mesmo, ao invés de eu querer colocar a minha visão, a minha opinião em cima da sua, Luiz Fernando, ou em cima da Camila, ou em cima da Maria Tereza, ou desse juiz, colocar em cima de várias pessoas. Coitado desse Pedro Leopoldez, gente, primeiro já perderam a Heineken, agora estão perdendo a diversão. Então, assim, vamos dizer que a gente chega num ponto que a gente não concorda. Sabe o que eu sou a favor? Municipalismo. Deixa o município fazer, o outro não. Está infeliz? Se a Maria Tereza está infeliz em Pedro Leopoldo, sai de Pedro Leopoldo, vai lá para Belo Horizonte, onde isso não é aceitável. Se eu estou infeliz em Belo Horizonte, vou para Pedro Leopoldo. Então, assim, é a democracia com os pés, é o melhor dos mundos, é um futuro que eu não sei se um dia eu vou ver, nem minha filha, nem meus netos. Os Estados Unidos têm algo parecido de estado para estado, mas de município para município, realmente eu não sei não. Tem uma questão, Clarence, eu até brinquei aqui no grupo, agora que eu vim aqui hoje para te perturbar, mas não é de coração, não. Mas eu não acho que pode entrar uma avaliação no que a gente está falando aqui, de que a avaliação ideológica ou não tem a ver com ideologia. Tem impressão. Eu, particularmente, eu não gosto, deu para perceber, né, gente? Eu não gosto de um rodeio, não gosto de circo com bicho. Me dá um mal-estar ver aquele negócio, eu sempre vou achar que os bichos estão em sofrimento. Isso não é ideologia, isso é um sentimento que eu tenho em relação ao que eu vejo lá. Isso até pode ter alguma controvérsia mesmo, mas eu acho, por exemplo, ninguém discorda que eles não estão ali por sua própria vontade. Eu acho que ninguém vai achar que o bicho está ali porque ele quer. Em nenhuma dessas situações que ele quer morrer? Ele quer morrer? Quer ir para o abate? Aí não, né? Pelo amor de Deus. Acho que bicho nem vontade tem, gente. Não.
Não, eu tô gente, eu tô dizendo. Vamos viver na selva, gente. Isso. Tarzan. Calma, gente. Peraí, deixa eu falar. Eu vou explicar para vocês esse ponto de vista. É óbvio que ele não quer morrer, claro, como a Camila diz, o bicho talvez não tenha vontade, ele não tem uma vontade própria, óbvio que ele não tem uma vontade própria. Ele vai no que ele é acostumado aí. O animal de rodeio é acostumado a sofrer. Isso traz a ele, por exemplo, o medo de entrar naquela casinha que ele está lá. Por que os caras precisam chuchar ele lá para dentro? Por que precisam dar choque para ele entrar? Porque ele vê aquele negocinho, ele já sabe que ele vai entrar para um lugar onde ele vai sofrer. Por isso que ele não gosta. Mas ele é acostumado a fazer aquilo. O boi que é criado para morrer não sabe que ele vai morrer, não. Ele não tem essa de gostar de morrer, gostar de dar o leite, deixar de dar o leite. Se ele não for submetido a um sofrimento para aquilo, eu já acho que é menos ruim. Eu não acho que isso é hipocrisia, não. Só uma informação. Não é uma análise técnica, é isso que eu queria dizer. Né? Eu recebi uma mensagem aí de Varginha. Eu não sei de quem, mas recebi uma mensagem aí de Varginha, falando aqui em Varginha tinha muitos empregos, os protetores entraram na justiça, não tem mais rodeio, um parque enorme, lindo e parado. O parque é ruim, mal cuidado, independente disso, eu acho, tá? Assim, eu estou dizendo, eu acho que não depende de um rodeio para o parque ser bem cuidado, né, gente? Isso é uma iniciativa do município ou de quem mantém o parque. Mas, ok, olhando tecnicamente, como você disse aí, a Camila falou, os animais de rodeio são bem tratados, sim, eles têm lá os cuidados que são fisiológicos, tem alimentação balanceada, o preparo físico deles, só que isso acontece justamente porque a exploração econômica do evento demanda que eles estejam sempre bem de saúde, né? Isso, na verdade, me incomoda mais do que consola, sabe? Engorda o bicho para fazer ele sofrer no final. É isso que eu entendo, mas como eu falei, não é uma avaliação técnica. Eu li um relatório do Instituto Carlos Éboli, que foi feito anos atrás em relação a rodeios, e ele descreve coisas que eu não gostei de ler, me incomodou. Eu não sei se no seu caso, Maria Tereza, e no seu caso, Camila, a impressão de vocês é a mesma. Eu entendi que o Claré não vê isso como um problema. Só não acho que é legal a comparação. O bichinho vale mais do que gente, mas ninguém está dizendo que eu tenho que entrar esporado ou com a cinta amarrada perto da minha barriga para as pessoas me divertirem. Só que fazem isso com bicho, é isso que eu acho estranho. Eu queria ouvir vocês duas sobre isso. Se é só uma impressão ou se é uma questão técnica. Eu compartilho das suas impressões, Luiz Fernando, e acho que a questão posta em discussão, em juízo, não está com o intento de estabelecer um paralelo e decidir qual vida vale mais, tá? Como também não acho que essa discussão esvazie a necessidade da gente olhar para o fato que quais são os reflexos, resultados econômicos de uma festa desse tamanho dentro do município de Pedro Leopoldo ou dentro de tantos outros aqui no interior de Minas. Como é que a gente consegue prover cada um dos municípios com festejos culturais, com a proteção dos valores, da cultura, da tradição, sem que isso exponha o sofrimento da vida animal. E aí, insisto, quando a gente está a considerar uma vida em sociedade, a gente não pode esquecer dessa evolução como sociedade. Não são não é a questão posta aqui em debate, mas a gente teria uma série de outras questões em relação, inclusive, ao respeito aos idosos, às crianças, às mulheres, às liberdades individuais, uma série de outras questões que vão amadurecendo e evoluindo dentro da nossa construção social. E isso não significa acabar com direitos, tradições e culturas. Eu acho que o caminho não é esse. O caminho é como mantermos tudo isso coexistindo com uma sociedade em 2022, que não me parece definitivamente nada razoável admitir isso coexistindo com maltrato animal. Deliberadamente maltrata animal com um único intuito de prazer, de satisfação, de divertimento. E aqui também não estamos a tratar das questões de pecuária, de manejo de pecuária para fins de alimentação, que são outras práticas, inclusive veterinária, no âmbito de agropecuária, outras medidas que devem ser adotadas. Não me parece aqui que a questão está em decidir qual vida vale mais ou qual valor a gente vai considerar em relação a... Então, não pode ter o maltrato do boi, mas, em contrapartida, eu posso ter maltrato humano. A questão não é essa. A questão me parece ser, não é razoável admitir o maltrato animal numa festa desse tipo, com bel prazer e divertimento de público. E estou contigo. Assim, acho que é visível a percepção de angústia e dor
dos animais por questões de fratura, de machucados, hemorragias internas e uma série de coisas. Dias. Você sabe que um detalhe, né? Você sabe que a gente está falando estranho, não é comparar cachorro com a gente entrou no rodeio. Vocês sabem que hoje, se eu pegar o Luiz Fernando na rua e dar uma coça nele, isso não vai acontecer, que ele é mais forte que eu. Mas se isso acontecesse, a minha pena, caros amigos, seria menor do que se eu espancasse um cachorro, tá? Fica a dica. Lei sanção por aí, né, Claré? Que eu diga a lei sanção. Em relação à minha opinião sobre respeito se aquela esporada sem espora, porque já vi nas matérias que eu li aqui, dentre as justificativas da equipe responsável pela promoção do rodeio, do evento, diz que a espora é redonda, não tem nada que fure o boi. Eu não sei se aquilo é o suficiente para provocar hemorragia. E eu também não sei se, de fato, é um sofrimento intenso. O que eu penso é o seguinte: nada justifica maltratar ser nenhum para outro ser simplesmente se divertir. Mas se aquela diversão acarreta geração de emprego, sustento de famílias, se porventura o senhorzinho da barraca de cerveja ou da barraca de petiscos que ganha o seu dinheiro com aquele evento for prejudicado, e se a família dele for passar fome porque não vai ter mais o rodeio, eu ainda assim fico mais tentada a ficar do lado do cidadão que está lá trabalhando, vendendo sua cervejinha e seu churrasquinho de gato lá nas imediações do rodeio ou dentro do próprio evento, do que a preocupação com o boi. E você aí, acabou matando o gato. Você acabou matando o gato também, né, Camila, nessa história aí, com churrasquinho de gato. Ainda botou um gato. Eles vão te cancelar, Vão te cancelar. Tem uns que a gente morde que até mia. Mas aqui, só show, terminando, Luiz. Teve aqui, só uma coisinha breve, assim, lá no Expo Minas tem as festas lá de exposição de cavalos, não tem rodeio e o povo continua vendendo cerveja, churrasquinho de gato, ou seja, do que for, do mesmo jeito, gente. Então cancela o rodeio. Se não for fazer a galerinha que está lá... Eles não cancelaram o evento em Pedro Leopoldo, cancelaram a utilização de animais. O rodeio, é isso. Eu falei, então cancela o rodeio, já que não corre o risco do pessoal ficar sem o sustento, sem o sustento deles em casa. Em que pese, Claré e Tereza, vocês travaram um embate aí sobre qual vida vale mais. Há momentos na minha vida que eu valorizo muito a vida dos cães e gatos, viu? Em detrimento dos humanos, porque uns bichinhos não fazem mal para ninguém, e o que tem de gente ruim no mundo, né, não? Isso é verdade, e o Chesterton, né, um grande conservador, o liberal conservador, dizia, né, onde quer que haja adoração a animais, ali haverá sacrifício humano. Bem, eu acho que faz sentido essa frase. Camila, você falou da questão das esporas. Eles falam que as esporas hoje são feitas de borracha, só que tem algumas categorias no rodeio que elas levam em conta quantas esporadas o bicho toma. Tem uma categoria que é só nacional, eu não vou saber o nome, gente, eu não sou especialista em rodeio, mas aquela de sela americana, por exemplo, o cara tem que começar, quando entra na arena, já com a espora no pescoço do cavalo. E da montaria do boi e no ventre do boi. Do touro, né? Então, não é uma coisa agradável ter uma bolinha de borracha empurrando seus órgãos internos. No caso do sedem, que é essa cinta para a cintura, que é o que é mais criticado, o pomo da discórdia é o sedem, tá? Da ação movida pela associação. Prende os testículos. É o sedem. Eles falam que o sedem hoje não é feito mais de tira de couro, que antigamente machucava o ventre do bicho. No cavalo fica por cima do prepúcio, no boi fica mais próximo pega um pedaço do intestino do boi. Aperta, né? Então não machuca, não fere o animal. Ele é feito de lã, de espuma, só que ele ainda aperta o animal. E aí, aquelas corcovejadas que o animal dá, aqueles saltos que ele dá, tem a ver com a preservação de dois instintos que são o que movem qualquer bicho desse, principalmente os machos, que são sobrevivência e reprodução. Eles apertam e o bicho se debate para sair daquilo. Então, é um negócio que tem que ser discutido, sim. Não sou o dono da verdade, gente. Eu não sei realmente se isso é um grande problema para o animal, porque o animal não me contou isso. Mas vendo aquilo me incomoda, e é isso que é o ponto de vista que eu queria deixar. Não é uma avaliação técnica.
Vamos passar para o nosso próximo assunto. Nós estamos completando 7 horas e 30 minutos agora. Eu não sei se esse relógio aqui está certinho, mas eu vou ver aqui o que o meu controle mestre está me dizendo, porque nós temos um break, um intervalo rapidinho de 30 segundos. Vamos fazer ele agora. Você que está em casa nos acompanhando, não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho com um assunto muito legal que eu prometo não brigar com o Claré sobre ele. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. De volta, 98 Talks. O nosso 98 Talks desta quarta-feira com uma informação importante de que no Mineirão já abriu o placar, Cruzeiro 1-0 contra o CRB, viu? Eu estou aqui prestando atenção no que a gente está fazendo, eu estou com um olho no peixe, outro no gato, que eu espero que não seja churrasquinho para desespero da Camila Dias. Antônio Claré, como eu disse que a gente não ia discordar, eu vou introduzir o tema e já vou deixar você de cara comentar, né? Tem uma história que foi divulgada hoje, que foi aprovado um projeto de lei que proíbe compras de bens de luxo pelo Estado de Minas Gerais, pelo governo do Estado. O objetivo é evitar gastos com dinheiro público para itens que são considerados de luxo. Isso foi aprovado pela Assembleia Legislativa hoje por unanimidade em primeiro turno. É um projeto de lei, como eu disse, e fala que o Estado só pode adquirir produtos considerados de qualidade simples. 45 deputados votaram a favor dessa proposta e altera uma legislação de 2002 sobre a modalidade de licitação para a compra de bens e serviços. O que isso significa, Claré, na prática? O que é considerado bem de luxo e o que é considerado pela Assembleia Legislativa como bens de qualidade simples? O helicóptero, por exemplo, do governo do Estado, ou avião do governador, é um bem de luxo? Pois é, nessa gestão, pelo menos, não é, né? Uma vez que ele está servindo para levar órgãos, né, em questão de transplante e tal, então não me parece um bem de luxo. É muita subjetividade, né? Me preocupa muito, e aí já levanta um questionamento. Essa regra valerá somente para o Executivo ou para o Legislativo e Judiciário? Porque vai fazer diferença, viu? Se isso aí pesar para o Legislativo e Judiciário. Se sempre falar que é só para o Executivo, eu vou rir aqui e vou falar, piada. Então, se for para todo mundo, eu quero ver se esse negócio vai passar mesmo no segundo turno, e se passar, se o Judiciário não vai derrubar, porque a gente sabe como é que as coisas funcionam. O Executivo, apesar de ser o maior orçamento, por óbvio, né? Uma vez que é onde está a maior quantidade de servidores, nós sabemos que as grandes histórias de luxo, né, elas estão em outros poderes. Agora, eu, por mim, era proibido bem de luxo, bem qualquer, era proibido existir Estado, a gente viveria aqui as leis privadas, né, o universo das leis privadas, mas é um sonho que, infelizmente, não vai existir. Eu costumo falar isso, eu sonho em ser libertário, mas acabo sendo apenas um pragmático. É difícil demais. Mas, realmente, vamos tentar entender em que momento essa lei vai morrer. Porque se ela atingir Legislativo e Judiciário, vai para frente, não. Enquanto a gente conversa aqui, 2-0 para o Cruzeiro. Maria Tereza Andrade, quando a gente fala, e não foi uma provocação, obviamente, nem ao governo, muito menos à Assembleia, quando eu pergunto se o avião do governador é um bem de luxo, foi para chegar exatamente nesse ponto que o Claré levantou, né? Isso depende muito da visão do governante, né? Teve governador que usou a aeronave do governo para buscar filho bêbado em escarpas do lago. Tem governador que usa a aeronave para transportar órgãos para transplante, que, aliás, tiveram queda no estado de Minas Gerais, os transplantes. É uma questão mais de bom senso, assim, por que precisa de uma lei para falar sobre isso no nosso país? Olha, Luiz Fernando, você coloca isso de tal forma que, quando eu deparei com o tema aqui, trazido à pauta aqui pela nossa produção, me veio à cabeça, assim, vivemos em uma sociedade na qual o óbvio precisa ser reiterado constantemente, o óbvio também precisa ser dito. E aí, talvez a gente pode chegar aqui a algumas percepções que eu vou trazer aqui, vou colocar à mesa para quem está nos acompanhando aqui, para a nossa audiência pensar. Eu posso dizer que, de pronto, sim, o óbvio precisa ser dito, não por outras razões. A gente vive em um mundo que temos placas, você para na porta de um elevador, tem uma plaquinha lá, verifique se o mesmo encontra-se parado nesse andar. Nada mais óbvio que você verificar se o elevador está lá para que você possa entrar. Então, eu posso ter ainda uma outra percepção de que eu preciso reafirmar comportamentos
para trazer segurança, e essa é a razão pela qual em toda esquina eu vou ter de um cruzamento uma placa de pare no trânsito. Eu preciso ir ali incisiva naquela ordem. Mas aqui, em especial, em que pese a gente possa ter esses outros aspectos sobre a questão, a gente está tratando de um projeto de lei, que aí eu, inclusive, estou alinhada com o Claré, assim, 200%, se isso é possível, que é com relação à necessidade da coerência. Então, o que vai nos guiar, e se estamos a tratar, bom, então isso vai valer para executivo, legislativo e judiciário, meu sonho, inclusive, é que valha para que tenhamos a coerência. Eu acho que a coerência na argumentação e na construção das questões é que nos dá a possibilidade de promover um debate mais conciso. E aí, quando eu estou dizendo da coerência, eu trago aqui um pano de fundo, uma percepção, inclusive, assim, no que, pegando aí, o Claré falou, né, da perspectiva do direito privado, de que fosse tudo regido pelos ideais do direito privado. Eu, inclusive, sou uma amante, assim, corrigível da noção de liberdade, e do direito privado decorre essa noção de liberdade, porque do direito privado me vem a percepção de que, olha, a cada um de nós, a mim, a você, Luiz Fernando, a Camila Dias, a Clara, todo mundo que está aqui conosco, inclusive da nossa audiência, o comportamento que nos é permitido é aquele que não está proibido em lei. Então, isso quando estamos falando aqui do âmbito do privado. Então, assim, a gente pode fazer aquilo que a lei não nos proíbe fazer. Bom, tentamos aqui essa informação. Vamos colocar outra informação do lado aqui para a gente construir nosso argumento no debate. Olha, quando eu estou a tratar de agentes públicos, e aí eu estou falando de agentes dentro do âmbito do judiciário, eu estou dizendo da administração pública de um modo geral, eu estou lidando ali no âmbito do direito público. E no âmbito do direito público, o Estado, e aqui, enfim, é uma lei do Estado de Minas, mas aqui eu estou dizendo o Estado maior, assim, o município, o Estado, a União, quem quer que seja, somente pode praticar e só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Ou seja, o Estado, ele só pode fazer ou o que é obrigatório a ele a fazer, ou o que é permitido a ele a fazer. Então, bom, firmado esse entendimento de que o Estado, a ele, compete fazer o que ele está permitido ou o que ele está obrigado, quando eu olho para esse projeto de lei, embora numa primeira análise assim, mais supérflua, eu posso dizer, poxa vida, mas a gente precisa mesmo de um projeto de lei para dizer o óbvio? Talvez uma resposta de pronto seria não é preciso. Assim, a gente deveria conseguir se guiar sem esse tipo de disposição. Mas se eu vou nessa construção desse argumento que eu estou trazendo, faz sentido que tenhamos uma lei estadual que preveja a aquisição daqueles produtos que são considerados simples. Isso quer dizer, em outras palavras, para quem está nos ouvindo, assim, como é que isso vai bater? Isso vai bater da seguinte forma: nada do que for superior ao necessário para cumprir as finalidades do Estado deve ser adquirido. Então, vamos lá no exemplo do avião ou do helicóptero. Bom, o Estado precisa de um helicóptero? Firmamos aqui, vamos assim, estamos assentando uma posição aqui de que será necessário o helicóptero. E aí não estou nem entrando na discussão se será ou se não é. Vamos firmar uma posição de que é necessário ao governo do Estado ter um helicóptero. Perfeito. Como é que a gente faz a aquisição desse helicóptero? Por meio da lei de licitação. A gente tem, inclusive, assim, a administração pública, ela é regida por alguns princípios, dentre os quais a moralidade e a eficiência. Eu vou para a lei da licitação fala, eu preciso pegar aquilo, eu preciso selecionar a proposta que for mais vantajosa para a administração pública. Então, se eu preciso comprar um helicóptero, eu preciso comprar um helicóptero que atenda ao necessário e que não extrapole no necessário para não impor gastos à administração pública para além daquilo que satisfaz a necessidade da administração pública. E aí, quando eu fecho esse meu argumento aqui para dizer se ao Estado será demandado que ele atue conforme o que está previsto em lei, eu consigo ver com bons olhos a lei que estabelece a necessidade de adquirir aquilo que não extrapole e que seja considerado que é simples. E aí, claro, o que é simples, aí seria um casuísmo aqui que a gente sequer teria tempo para debater o que é simples para cada um dos pontos. Mas se a gente caminha dessa forma, eu acho que a gente caminha bem com o projeto de lei nesta perspectiva,
que, insisto, deveria ser a perspectiva para espalhar isso aí para todos os agentes públicos. Eu acho que isso, com essa construção de argumento, eu acho que dá para ficar confortável. Eu, particularmente, fico confortável, inclusive com a aprovação do projeto de lei à unanimidade nessa tarde. Assim, me dá uma sensação de ufa, sabe? Vamos tentar buscar algum bom respiro no meio disso aí. Vocês dois, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu posso falar? Acho que o Claré já falou desse trem. Seguinte, cara, é um absurdo ver certas figuras do Estado com carros de última geração, automáticos, ar-condicionado, 5, 6 buracos onde sai ar-condicionado. Só uma parte, se o carro for dele, problema dele, né? Não, do Estado, né, Luiz Fernando? Não, se for dele, problema é dele. O que a gente sabe de gente que, olha bem para mim, ó, de gente... Que medo. Mas você desligou seu microfone. Ela desligou o microfone para não se comprometer? Eu tô doido. Aí, tá vendo? O povo já tá me cancelando. O que a gente sabe de gente que pega carro e que é a esposa que usa, você sabe disso, Luiz Fernando? Sabia que tem deputados por aí que tem 2 carros, um é para ele e o outro é para a esposa? Você sabia disso? Vocês sabiam que tem motoristas particulares que servem aos filhos, às esposas, à sogra desse pessoal? E quem paga? Somos nós. E precisava de lei para isso? Não, porque nós temos uma Constituição, nós temos um arcabouço jurídico enorme aí de direito administrativo, nós temos um princípio basilar da impessoalidade, mas a máquina pública não serve para servir o cidadão, ela serve para servir poucos umbigos que administram esta máquina pública. A verdade é essa. Então, é um absurdo. Enquanto tem alguém da alta cúpula com um carro 0 quilômetro, de luxo, blindado, sei lá, secretário de não sei o quê, que não tem nada a ver, por exemplo, com segurança pública, andando com carro blindado sem a menor necessidade, viatura aí, minha filha, de polícia, não tem nem pneu para rodar. Policiais fazem vaquinha para poder trocar embreagem de viaturas. E me corrijam se eu estiver errado. É hipocrisia. Hipocrisia total. E isso tem que valer para todos os poderes. Não tem que ser só para o Poder Executivo, não. Porque eu costumo dizer aqui em casa para os meus meninos, gente, o que eu puder fazer para evitar que os meus meninos façam concurso público, eu vou fazer. Se ainda assim eles quiserem fazer concurso público, eu vou falar para eles, não façam para o Poder Executivo, porque é o que tem a pior estrutura para você trabalhar, é o que paga pior e é o que você rala mais. Vai fazer para outro poder aí, mas não faz para o executivo, não. Então, isso não tem que valer só para o executivo, não, entendeu? Tem que valer para todo mundo. Só que eu quero ver, a Assembleia vai cortar na própria carne? Vai tirar isso também dos deputados? Eu quero ver. O judiciário com as tais lagostas dos almoços, dos judiciários, etc., do judiciário eu tenho uma preguiça danada quando nós, da imprensa, resolvemos fazer matéria sobre isso, porque eu acho que você fica requentando um assunto que todo ano vem à tona quando sai o orçamento. Só que nessas horas é importante entender se isso realmente não é um artigo de luxo, se férias prêmio 2 vezes por ano, não sei o quê, se isso não é luxo. Você não está comprando nada, mas você está pagando um servidor 30 e tantos mil reais por mês para ficar 2 vezes por ano de férias, enquanto todos nós temos que trabalhar pelo menos 11 meses do ano. Gente, nós andamos hoje quase o programa todo com 2 assuntos, mas foram 2 assuntos muito legais também. Estamos caminhando para o final do 98 Talks. Eu queria só fazer uma parte aqui, o próximo assunto vai ter que ser muito rápido, mas isso eu lembrei aqui quando a Maria Tereza estava falando aí do verifique se o elevador está parado no andar. Tem uma lenda, diz que no final da década de 90, uma senhora norte-americana colocou o gato para secar no micro-ondas, esse gato explodiu a cabeça lá dentro, morreu. E por causa disso, ela entrou na justiça dizendo que o manual do micro-ondas não falava que não podia secar gato lá, ganhou uma indenização milionária, ficou rica, mas as empresas fabricantes de micro-ondas começaram a colocar nos seus respectivos manuais que era proibido, que não era aconselhável tentar secar animais domésticos no aparelho de micro-ondas. Eu nem sei se isso é verdade, pode ser uma lenda urbana, mas retrata muito isso que a gente está falando e pode ser que seja verdade, né, Camila? Cara, eu não vou nem deixar terminar esse assunto, porque o óbvio tem que ser dito. O meu marido é piloto de avião, todo mundo sabe, e o pessoal foi para um treinamento lá na Alta Vila, lá naquela torre que tem lá na saída de Nova Lima,
E aí fala-se 200 vezes antes de chegar lá, ajeita o mosquetão, amarra o mosquetão, porque se o mosquetão não tiver amarrado, você vai fazer um rapel naquela torre lá e você cai e morre, né? E na hora da fila, o instrutor tem que conferir os mosquetões, não é que tinha mosquetão aberto? O óbvio tem que ser dito e tem que ser repetido várias vezes. E eu tenho muita dificuldade com isso, porque tem hora que, não sei se vocês são assim, mas eu fico querendo que o povo adivinhe pensamento, mas não é, não tem que ser dito. Tem jeito não. Vou trazer rapidamente, então, esse assunto aqui para ouvir uma opinião muito rápida de vocês. Nós vamos ter 1 minuto e pouquinho para cada um. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cancelou a transferência de domicílio eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro, ex-presidenciável, que queria passar o seu direito de votar e de se candidatar, né, do seu antigo domicílio, ou do seu atual domicílio, atual, que é Curitiba, ele queria ser transferido para São Paulo. Só que essa decisão da Justiça diz que o ex-ministro Sérgio Moro, que é filiado à União Brasil, ele vai ter que ficar realmente com domicílio eleitoral em Curitiba, entendeu lá que havia irregularidade nesse processo e, por isso, o Moro pode ser impedido de concorrer a qualquer cargo pelo Estado. Foi uma decisão de plenário motivada por uma ação protocolada pelo PT, que dizia que Moro disse que residia em um hotel e não comprovou o vínculo residencial, familiar ou profissional com o Estado, que são requisitos exigidos pela legislação eleitoral para fixação de domicílio. Claro, tem algum excesso nesse tipo de decisão ou a gente estava sendo feito de bobo mesmo? A gente que eu digo é quem acredita que tinha alguma boa intenção nessa mudança de domicílio para concorrer a um cargo eletivo. Não, mas se ele tivesse em São Paulo o Paraná, ele poderia ter sido candidato a presidente, né? Não acho que ninguém foi feito de bobo, não. É só uma questão de que, depois da mudança, né? Acho que foi um erro dele, depois que mudou para a União Brasil, restou para ele os cargos regionais, né? Seja senador, seja deputado, e aí teria que ser pelo Estado. Mas enquanto houve aquela comoção, aquele apoio a um dos homens que combateu de fato o crime do colarinho branco com algum sucesso no Brasil, enquanto houve aquele apoio, era para presidente, né? Então pouco importava se era São Paulo, se era Paraná. Agora, me parece que a instrução, né, do processo demonstra que, de fato, ele continua no Paraná, né? Me parece que houve ali uma construção para ser São Paulo, e aí a gente tem que acompanhar e entender a motivação dos juízes, mas não tem esse negócio de bobo, não, né? Quando era presidente, pouco importava. Eu achei engraçado que tem uma justificativa lá para quem leu a decisão. Uma das motivações é de que teria nas redes sociais da esposa dele, Rosângela Moro, ela no Mercadão de São Paulo, comendo pastel, que isso é uma coisa de turista, não é de gente que mora lá. Como visitar o Corcovado não, mas o Cristo Redentor não é coisa de gente que mora no Rio de Janeiro, né? Eles raramente vão. Como ver Vesperata não é muito coisa de gente de Diamantina. A gente acha que o povo de lá adora, mas acho que não gosta muito, não. Maria Tereza, você entende a sua percepção pessoal nesse caso específico, é que Moro estava... A ideia dele de se mudar para São Paulo era realmente, como Claré disse, talvez concorrer a um cargo menor no legislativo, seja de senador ou deputado, ou tinha aí uma intenção de formar uma base para um futuro voo mais alto? Olha, Luiz Fernando, eu fico com a impressão de que as motivações, de certo, são políticas, inclusive porque estamos a tratar de transferência de domicílio eleitoral. Se as intenções do Moro aí efetivamente eram para o cargos Senado ou deputado federal ou de uma construção de uma base, de um movimento futuro, eu acho, inclusive, que no intento dele poderia coexistir tudo isso. E aí, só para poder trazer aqui, para finalizar e passar a bola aí para Dias desse tema, o que eu acho que a gente tem que olhar a decisão do TRE de São Paulo, novamente, é uma decisão amparada em fundamentos. Então, assim, ele não trouxe o argumento, a prova documental necessária para o estabelecimento do vínculo em São Paulo. Claro que as repercussões são muitas, porque é uma ação de autoria do PT. E é claro, e também tampouco podemos desconsiderar esse fato. Mas, a meu ver, trata-se de uma decisão amparada nisso, e é uma decisão, inclusive, que todos nós estaremos sujeitos, porque contratos de aluguel há dias da transferência do pedido de domicílio ou documentação de hotel não tem exatamente esse intento de criar esse vínculo,
que já na jurisprudência já era mais flexível, que considerava um vínculo familiar, social, enfim, porque pela lei deveria se residir no local há pelo menos 3 meses. Sei que a Dias pensa aí a esse respeito, compartilha conosco. Camila, o PT tem medo do Moro em São Paulo? O PT, ou é incômodo, medo não, que eu acho que o PT não tem medo de nada. Ou é incômodo, ou é vingança. Uma das duas coisas. Nem justiça não é vingança. Mas eu vou ser bem breve no meu pensamento. Quando a gente trouxe aqui no Talks que o Moro transferiria o seu domicílio eleitoral para São Paulo, nós falávamos isso porque ele não queria competir com a esposa dele no Paraná. E isso, para mim, é burlar totalmente a legislação eleitoral, desde o início. Porque, desde o início, parecia que ele sabia que a presidência não ia ser para ele. Então, não me surpreende essa decisão da Justiça de São Paulo, é totalmente coerente e precisava de alguém acionar, porque o Poder Judiciário ele tem que se manter inerte, né? Juiz nenhum pode falar, ao contrário do que acontece no TSE, né? Que o ministro fica tomando umas decisões meio loucas lá da cabeça dele. Mas, em relação a essa questão do Moro, ele só transferiu para São Paulo para não competir com a mulher dele. Imagina que lindo, o casal 20 lá na Câmara dos Deputados. Além da esposa, ainda tem o Delanhol também, que deve sair também. Da promotoria da época do Lava Jato, que deve sair pelo Paraná também. Então, acho que tem mais esse elemento aí nesse Senado. Veremos como ficarão, portanto, os próximos capítulos. Clara, a gente está terminando o programa, eu quero saber o que você estava ouvindo aí. Era alguma mensagem nos elogiando ou nos xingando? Não, era uma piada que às vezes a gente fica assim, até sem saber, né, se lê, se não lê, mas alguém estava falando aqui que agora que o Moro ficou sem domicílio em São Paulo, ele está buscando muito o Boulos e o MTST. Muito bem, assim que termina o nosso 98 Talks dessa quarta-feira, hoje, dia 9 de junho de 2022, amanhã é dia de pagamento, hoje é dia de cruzeiro, então eu estou feliz, por isso que eu estou rindo. Vocês continuem nos acompanhando aqui, amanhã eu acho que o Paulo Leite está de volta, foi um prazer estar de volta no nosso 98 Talks, Maria Tereza, muito obrigado pela sua companhia, Camila Dias, Antônio Claré Júnior, sempre um prazer estar com vocês aqui. Um abraço a todos que nos acompanham pela Rede Mais, sempre no oferecimento da Distribuir Higiene, distribuirhigiene.com.br. Está conosco aqui no 98 Talks, até amanhã, às 7 da noite, aqui na nossa Rede Mais Record TV. Até lá. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.